agora de um assunto que mexe com muita gente, tá? Principalmente aqui em João Pessoa e no Brasil. Eu não sabia desse dado, mas o Brasil hoje consta com mais de 470 mil condomínios. Eu tinha essa curiosidade, agora eu tô vendo aqui. Olha, são 70 milhões de pessoas que vivem em condomínios. Dona Poliana Sorrentino, alguém deve estar ouvindo a gente aqui, mora no condomínio, um prédio, condomínio de casa. Todo mundo aqui, eu acho que mora. Todo mundo aqui, mora, pô. Todo mundo aqui na equipe, eu acho que mora. E a gente vai bater um papo com quem? A gente agora vai conversar com Vanessa Muniz, advogada, síndica profissional e especialista em direito condominial e gestão de pessoas. Muito bom dia, Mônica. Seja bem-vinda ao Conexão Clube Tambaú, viu? Olá, bom Vanessa, dia. perdão. Vanessa, bom dia, seja bem-vinda aqui, tá? Esse dado, eu confesso que chega, não é que me assustou, mas a gente sabe que muita gente mora em condomínio, reside em condomínio, mas quando a gente vê, assim, a proporção do dado em si, a gente fica assustado, né? 470 mil condomínios no Brasil para 70 milhões de pessoas, ou seja, se você olhar direitinho, é quase que como se pegasse uma região do Brasil todinha morando em condomínio, tá? E, Vanessa, nos últimos anos, a tecnologia, né, tem evoluído cada vez mais. E o que é que a tecnologia na prática, quais ferramentas tem facilitado, né, na administração dos condomínios através dos síndicos e administradoras? Olá, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Conexão Clube Tambaú e a vocês. Muito obrigada pela honra de poder participar do programa. Hoje, os condomínios, você falou em dados, né? Hoje tudo pode ser medido. E esse é só o começo, né? A tendência é aumentar cada vez mais, principalmente aqui na capital de São Paulo. Eu vi aqui em João Pessoa também tem aumentado cada vez mais significativamente o número de empreendimentos. E esses dados, se não forem aí verificados e cuidados, a gente vai gerar um caos danado. Por isso, a tecnologia ela é bastante importante para os empreendimentos já estabelecidos e os novos, mas sempre colocando o elemento humano. Hoje, os condomínios trabalham com aplicativos de conectividade condominial para melhorar a performance dos dados que chegam, mas esses dados precisam ser respondidos, ou seja, o condômino ele precisa ser ouvido, né? Ouvido na essência. Nós temos aí até mini mercados hoje sem funcionários trabalhando dentro dos próprios prédios, trazendo comodidade, segurança, além de receita. Nós temos aí vários casos de administradoras hoje que trabalham praticamente sem capital humano, trabalhando totalmente de forma digital. Então, a gente percebe claramente, isso só falando em dados administrativos, nós temos as questões de segurança, com portarias aí sem funcionários, hoje câmeras já com identificação, QR Codes de entrada. Então, a gente tem hoje uma tecnologia trabalhando para melhorar a vida das pessoas. No entanto, só a tecnologia não é suficiente para que a gente tenha um cotidiano condominial mais harmonioso. Se a tecnologia não for bem utilizada, a gente vai criar mais desespero, mais dissabores dentro dos condomínios do que fora, né? Vanessa, gostaria de perguntar por que você acredita que alguns condomínios, ou alguns responsáveis, síndicos, ou até mesmo os residentes, né, têm ainda alguma aversão para a aplicação dessa comunicação com tanta tecnologia? Olha, a gente percebe, né, que ainda a gente tem muitas pessoas da melhor idade nos condomínios. E eu percebo que a maior dificuldade hoje, eu até vejo pelos meus condomínios, quando eu tenho pessoas mais idosas morando, eles têm uma certa resistência à criação de novas tecnologias dentro do empreendimento, mas eles também não deixam de usar, por exemplo, o WhatsApp. Hoje, os condomínios eles usam muito mais o WhatsApp como meio de comunicação e integração com a comunidade e acabam criando algumas resistências porque eles querem efetivamente ouvir o outro, querem ter um contato humano do outro lado. A gente percebe hoje, por exemplo, situações de inadimplência onde os escritórios de advocacia fazem as cobranças por inteligência artificial. E a pessoa que está numa situação delicada, ela não quer falar com uma inteligência artificial, ela quer falar com uma pessoa humana do outro lado para ela contar um pouco dos seus problemas. Então, quando eu percebo que há uma resistência
com relação à tecnologia hoje dentro dos condomínios é mais por conta de um perfil de morador do que efetivamente de uma situação generalizada. Hoje, condomínios com um público mais jovem, nós temos hoje muitos condomínios short stay, condomínios de menores, condomínios estúdios, os jovens eles já não têm esse problema. Por quê? Porque eles já cresceram com a tecnologia, diferentemente das pessoas que têm aí, por exemplo, a minha idade, 40, 50, 60 anos, que já não quer essa familiaridade. Aí, obviamente, os condomínios eles seguem um padrão e aí os moradores eles precisam se adaptar. Ô Vanessa, você acredita que a comunicação não violenta, ou seja, o CNV, pode ser considerado uma ferramenta importante quanto à tecnologia e na administração dos condomínios? Ou seja, a tecnologia está chegando, vai ficar. Sim, a tecnologia ela já chegou, né? Atrasado a quem não estiver se adaptando, e a comunicação não violenta, justamente por ser um processo contínuo, né, na abordagem da comunicação que trata os condomínios de uma forma mais empática, ele serve sim como uma parceria de cooperação. Mas é importante sempre lembrar, né, que os princípios da CNV é justamente ouvir o sentimento das pessoas e não só as palavras. Então, às vezes a pessoa chega numa administração interna do condomínio com raiva, com ira, desesperada. O que é que está por trás disso? Então, os gestores, eles precisam, né, aumentar a sua capacidade de entender o que é que está por trás daquilo que aparece como um sentimento, por exemplo, de raiva, como eu citei. Então, se todos os gestores começarem a entender que essa CNV, como você colocou, né, que a comunicação não violenta deve fazer parte da comunidade que eles fazem a gestão, essa mudança ela tende a ser muito mais significativa, né? Por quê? Porque os condomínios eles precisam efetivamente entender que ali as pessoas elas não precisam só de valorização patrimonial, elas precisam da valorização patrimonial, mas precisam também de um lugar que traga bem-estar, harmonia, bem-estar, um lugar onde efetivamente ele vai ser ouvido, mas ele também vai ter que aprender a ouvir, um lugar realmente de cooperação, né, colaborativo, porque se não for assim, a gente perde o respeito, a atenção e a empatia, né? Vanessa, a transformação pode ocasionar por diversas vezes conflitos, né, entre as pessoas que moram, às vezes a compreensão também do síndico. É importante, né, manter essa postura de diálogo, não sei aí em São Paulo, mas aqui em João Pessoa a gente vê um crescimento gigantesco no que diz respeito à quantidade de moradores dentro de um mesmo residencial. Tem tanto residencial de casas, né, quanto também aqui de vários apartamentos, são verdadeiros complexos. Então, fazer com que essas pessoas raciocinem ou pensem de comum acordo, mesmo que seja para benefício deles, é muito complicado, não é, Vanessa? Fala um pouquinho sobre essa postura na mediação desses conflitos. Olha, você falou algo muito importante, né? Infelizmente, a gente percebe ainda nos condomínios muitas pessoas, muitos moradores pensando somente no seu direito umbilical. Me desculpem até o termo, mas eu uso muito esse termo aqui em São Paulo, que é só olhar para o seu próprio mundinho e não perceber o ecossistema que ele está inserido. Eu falo que o síndico profissional, por exemplo, ele deve ser um mediador, ele deve ser a ponte entre o desafio que o morador precisa e aquilo que ele anseia, né? Então, a gente tem que aprender a quebrar os egos e criar elos dentro dos prédios para que as pessoas vivam de uma forma mais harmoniosa. Mas como é que a gente chega nisso? A gente precisa passar por um processo, procedimentos. Então, para que eu possa entender qual é o meu papel dentro do condomínio e comece, obviamente, a entender que eu vou ter direitos, mas eu também vou ter responsabilidades, eu preciso de uma tomada de consciência. E como é que eu tomo essa tomada de consciência? Eu tenho que saber qual é o meu papel dentro desse ecossistema e começar a aplicar esse papel. O síndico como gestor, a administradora como alguém que vai estar cuidando ali dos boletos, das partes financeiras, da intermediação entre os casos do regulamento interno e os próprios condôminos. O condômino, o morador, ele precisa também entender o seu papel, porque os condomínios, eles não são hotéis.
né? A pessoa, quando sai de férias, ela sai de férias, vai para um hotel e aí ela acha que ali pode fazer tudo, que ali é a Disney. E os síndicos são os gerentes. Na verdade, o síndico não é gerente, o síndico ele é um gestor, é um mandatário legal que foi ali eleito pela coletividade para tentar trazer a melhor harmonia possível para essas famílias, né? Porque o síndico vai cuidar de quem? Vai cuidar das famílias que resolveram morar naquele lugar. Então, ele tem que quebrar todos os egos, quebrar realmente os direitos umbilicais que os condôminos acreditam possuir e trazer consciência de que ali é um lugar coletivo, em que o meu direito e os meus deveres são os mesmos dos meus vizinhos e que isso vai ter que efetivamente ser concretizado para que os condomínios não se tornem um verdadeiro caos. Ô Vanessa, vamos agora falar sobre o que é que a pandemia pode trazer para a gente de bom, né? Vamos falar assim, tá? A pandemia acelerou a digitalização das assembleias, ou seja, era a assembleia acontecendo, né? Via câmera online. Isso aí continuou. A pandemia ela ajudou a digitalizar, a gerar essa mudança nos condomínios. O que é que a pandemia ocasionou para a gente, Vanessa? Olha, a pandemia ela teve seu lado bom e seu lado ruim. Eu entendo que a gente teve muitas questões boas e vou explicar os motivos. A tecnologia ela avançou significativamente, ao exemplo das assembleias hoje que podem acontecer em ambiente virtual, o que antes não era possível, agora é possível. Então, eu consigo, por exemplo, numa assembleia unir muito mais pessoas de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar que elas estiverem, para que elas possam participar. Eu trouxe a questão da comunicação mais acelerada por conta de listas de transmissão, dos aplicativos condominiais que começaram a crescer significativamente neste período. Então, com relação à tecnologia, sem dúvida nenhuma, e a gente percebe isso claramente, teve uma evolução muito, mas muito importante. O que eu percebi também com relação à questão do comportamento humano é que as pessoas precisaram, na época da pandemia, colocar as máscaras, mas, ao mesmo tempo, elas também retiraram essas máscaras, ou seja, mostraram uma face que antes a gente não percebia de uma forma tão cristalina com relação ao comportamento humano. A gente sabe que muitas questões aconteciam antes da pandemia com relação a desrespeitos, agressões, enfim, mas isso eu percebi que na pandemia se acelerou de uma forma muito, mas muito drástica. A exemplo da violência doméstica, que aumentou significativamente dentro dos prédios, a agressão aos vulneráveis, aos pets, as pessoas pensando ali somente no seu próprio, como eu falei, direito umbilical. Então, a gente teve questões muito positivas no que se refere à tecnologia, a avanço dos processos e a melhoria significativa daquilo que acontece dentro dos prédios, mas a gente percebe também que houve uma claridade, uma transparência muito maior daquilo que estava acontecendo e que era escondido por parte dos condôminos, que são as questões de desrespeito. Nunca se ouviu falar tanto na figura do condômino antissocial como a gente ouve agora. Funcionários que tiveram que entrar com demandas trabalhistas significativas porque eles passaram a ser muito mais desrespeitados pelos moradores dos condomínios. Então, a gente teve duas moedas, uma moeda positiva, como tudo na vida, né, a dualidade, e uma moeda negativa. E aí, a vantagem do gestor é que ele também agora consegue lidar com as questões do cotidiano condominial de uma forma também mais transparente, criando os melhores movimentos, atacando aquilo que não era tão aparente. No entanto, também a gente começou a lidar com moradores que começaram a mostrar um lado muito positivo, que é a questão de ajuda com os próprios pares, com os próprios vizinhos, ajuda com a própria gestão. Os moradores passaram a se preocupar muito mais com o quintal da casa deles, porque antes a vidinha era chegar e sair do apartamento, acabou. Agora não, a gente consegue perceber que eles se preocupam também com as questões que acontecem no quintal das próprias casas, porque eles tiveram que ficar confinados por um determinado período, né, pandêmico, e isso fez com que eles começassem a olhar mais para aquilo que antigamente não era tão observado. Vanessa, antigamente, vamos ser bem sinceros, o pessoal, pelo menos aqui na Paraíba, ia fazer a escolha do síndico, né? A eleição do síndico. Disse, fulaninho porque é aposentado, fulaninho porque fica mais tempo em casa, fulaninho por conta disso, por conta daquilo. Mas é uma função atualmente
levada muito a sério. É Ou seja, prefeito de uma cidade, isso, né? qual é o perfil dessa pessoa, né? Qual a capacitação que essa pessoa que assume esse papel deve ter? Não é uma função fácil, na verdade precisa ter uma dominância de diversos aspectos. Eu queria que você destacasse para a gente sobre esse perfil do síndico, porque tem muita gente que se sente preparado, mas na verdade não é, né? E até a gente diz assim, ó, quando você for votar na eleição, vote no governador que trabalhe por você, vote no prefeito, né, que faça melhor, que seja tal, aqueles parâmetros. Seriam os mesmos parâmetros, Vanessa, de colocar em questão para um síndico de um condomínio? Olha, você falou algo muito importante, a questão política. Sim, o síndico, ele é o prefeito ou mini-prefeito de um complexo condominial. Tem condomínios hoje clube que são verdadeiras cidades. Isso no país inteiro. Então, o perfil do síndico, seja ele morador, que é o que a gente chama de síndico orgânico, seja ele o síndico profissional ou o síndico externo, o nome que cada um quiser dar, precisa de uma combinação de habilidades técnicas. Vocês falaram algo muito importante. Não basta somente as habilidades técnicas, também tem que ter as habilidades interpessoais, visando o quê? A harmonia e a segurança. Hoje, não dá para a pessoa simplesmente chegar e falar assim, olha, eu acho que eu vou ser síndico. Ou ele chega e fala assim, nossa, esse síndico está ganhando muito, eu também quero ganhar igual a ele. Aí ele vai lá e se candidata para ser síndico, e ele não tem a menor noção do que é a responsabilidade. A palavra de ordem para ser um síndico é a responsabilidade que ele vai ter que ele possuir para que ele trate o condomínio como o condomínio deve ser tratado. A gestão amadora hoje não cabe mais. Então, vejam, ele tem que ter, no mínimo, uma inteligência com relação à gestão financeira e prestação de contas. Ele tem que saber cuidar da manutenção do condomínio, das operações que ele vai precisar gerenciar, como obras. Tem obras aí que são obras gigantescas, é quase refazer o condomínio se bobear, dependendo do tempo de condomínio. Ele vai ter que entender sobre a mediação de conflitos, porque ele vai ter conflitos o tempo inteiro. Síndico que não sabe mediar conflitos entre moradores, funcionários, com as pessoas que vierem, não vai ser um bom síndico, ele não vai conseguir trazer um bom convívio. Ele vai ter que cumprir, não é? Olha, tu vou fazer os amigos tudo aos inimigos da lei, os amigos tudo aos inimigos dos rigores da lei. Ele não vai poder fingir que as regras não estão sendo cumpridas, ele vai ter que cumprir, fazer cumprir as regras do condomínio, fiscalizar o cumprimento da convenção do condomínio e o regulamento interno, fora toda a legislação que também cabe aos condomínios. Ele vai ter que representar aquela coletividade em qualquer questão que surgir, processos administrativos, questões jurídicas. Ele vai ter que ter uma comunicação assertiva e clara, pensando ainda na comunicação não violenta, vai ter que dominar esse assunto, essa forma de comunicação, porque senão ele vai estar fora, ele não vai ser uma pessoa boa. A convocação de assembleia, vai ter que saber redigir uma assembleia, vai ter que saber conduzir uma assembleia e não ficar escorado em cima do muro ou esperando que a administradora vai fazer o trabalho dele. Se ele não tiver espírito de liderança, ele está fora. O síndico que não souber ser líder, não souber liderar uma equipe, ele não atrai respeito para a condução dos processos. Ele tem que ser organizado, proativo, tem que ter paciência para ouvir. Isso não significa, pessoal, quando a gente fala na comunicação não violenta, que ele tenha que ser um capacho dos moradores. Ele não é um capacho. Ele também tem que respeitar e também exigir que seja respeitado. Mas ele tem que ter uma habilidade para ouvir, né, os anseios da comunidade. Então, muitas questões. Se ele não tiver uma visão estratégica para fazer tudo isso, ele não vai ser um bom síndico. A minha facilidade, né, como gestora, vejam, eu advogo há mais de 21 anos. E sou síndica de condomínios há mais de 13. Eu acredito firmemente que a minha postura como advogada, ela me trouxe muito, mas muito significativamente mais condições de assumir qualquer empreendimento que eu queira fazer a gestão. Mas é importante, se o cara caiu de paraquedas ali, a gestão tem tudo para ser fadada a um sucesso.
Agradecer aqui a participação de Vanessa Muniz. Estava aqui acompanhando o seu site, vou deixar essa recomendação porque vale muito a pena para quem está acompanhando aqui o Conexão Clube Tambaú. Vanessa Muniz, Muniz no final com s.com.br. Recomendo, viu? Tem diversas dicas aqui muito importantes para quem tem curiosidade ou participa de algum condomínio e tem interesse, claro, em ser síndico ou se envolver melhor em toda a administração. Vanessa, muito obrigada, viu? Bom dia para você. Eu que agradeço, muito obrigada, um excelente dia a todos. A gente bateu um papo, falou um pouquinho